Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, internautas que acompanham aqui o nosso podcast. É o Pod 181 da sua subseção de Carapicuíba. Aqui é o podcast semanal de atualização e discussão sobre os principais temas do direito. Nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e assuntos de interesse geral para a sociedade. Siga a OAB Carapicuíba nas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram e Facebook. Este podcast tem a promoção da diretoria da subseção de Carapicuíba, que é composta pelo Dr. Paulo Roberto Kissi, presidente, Dr. Sinésio Luiz Antônio, vice-presidente, Doutora Tatiane Vieira Bertolo, secretária-geral, Dr. Alan Augusto Santos, secretário adjunto, e Doutora Simone Valéria Patrocínio, tesoureira. Eu sou Luiz Rogério Barros e hoje eu converso com uma pessoa muito especial, um amigo, que é o Alexandre Mota. Tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Tudo bom, obrigado. Já aproveitando aqui, fazer agradecimento pelo convite para a gente falar de marketing jurídico, ajudar as pessoas aí, né, um advogado em termos de marketing jurídico. Então, obrigado, é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos, Alexandre. O Alexandre é um amigo lá já de longa data, é um consultor muito experiente. Vamos falar aqui sobre um tema importantíssimo que ainda tem muita resistência por parte da advocacia, que é o marketing jurídico na atualidade. Antes eu queria fazer aqui uma breve leitura do currículo do nosso amigo aqui, do nosso expositor de hoje, o Alexandre Mota, que não é advogado, mas conhece muito da advocacia, nos auxilia demais, tem formação e pós-graduação em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, especialização pela Universidade da Califórnia, atuou durante 5 anos em escritório jurídico como responsável pela área de desenvolvimento de negócios e comunicação com clientes, e antes de criar a sua própria empresa que está ativa até hoje. Além disso, é palestrante oficial da OAB, tendo recebido inclusive a medalha do mérito jurídico e a medalha do mérito cultural, escreve artigos de extrema relevância para o mercado atual, sendo colunista fixo da seção de marketing jurídico do periódico Migalhas, conhecido por todos nós. É autor dos livros Marketing Jurídico, Os Dois Lados da Moeda, O Guia Definitivo do Marketing Jurídico, muito bom esse livro, Marketing Jurídico Migalhas, o Novo Marketing Jurídico como coautor, participou também em obras como Advogado 4.0, Marketing Jurídico, a Estratégia da Diferenciação, Guia da Utilização das Redes Sociais pela Advocacia e Manual de Coaching para Advogados. Desde 2002, mantém através de sua consultoria de marketing e recrutamento uma clientela de inúmeros escritórios jurídicos sob sua responsabilidade de atuação e crescimento em marketing ético, assim como a estruturação de bancas do Brasil, todo por meio de contratações assertivas e eficazes. Trabalho muito interessante. Esse é o breve currículo do nosso Alexandre Mota, mas ninguém melhor do que o nosso próprio convidado de se apresentar, né, meu amigo? Queria que você contasse um pouco mais aí sobre a sua trajetória para que os nossos internautas possam melhor conhecê-lo. Perfeito, perfeito. Então, né, para o nosso internauta aí me conhecer um pouquinho mais, eu não sou advogado, todo mundo acha que eu sou advogado, né, porque está mais de 22 anos falando com advocacia e tal. É quase um advogado. Quase um advogado, já fiz quase uma faculdade ali de direito, né? Mas eu não sou advogado e minha formação é marketing puro, tanto faculdade, quanto pós, quanto especialização, sempre foi dentro do marketing. E um dia me chamaram para ser uma pessoa de comunicação dentro do escritório de advocacia. E aí começou a minha carreira, vamos dizer assim, no marketing jurídico. Por quê? Quando você se depara com o marketing jurídico, você acha que é o marketing normal. Você faz o que você quiser, dá para fazer aqui, explodir ali, explodir aqui. E quando você vai estudar o marketing jurídico, é uma coisa completamente diferente. Marketing jurídico é um mundo à parte. Então eu lembro quando eu entrei nesse escritório, tinham 9 pessoas, e o sócio queria, né, evoluir no marketing. Na primeira semana eu desenvolvi um planejamento, a gente vai fazer isso e vai aparecer aqui, e fui apresentar para ele. Então, um caso até engraçado. E ele falou assim, nossa, ele leu, né, o material, falou assim, nossa, que legal.
agora você pode jogar no lixo e ler o código de ética. Foi a minha primeira experiência, aquele choque, né? E foi aí que eu comecei a entender que existe um código de ética, existe na época o provimento 94, de 2000, e aí sim, aí começou o marketing jurídico, comecei a entender, comecei a criar um planejamento com base na ética, né? E aí sim, ele gostou do planejamento, começou a assumir aquelas ações, a gente ia implementando de pouquinho em pouquinho. Eu cresci o escritório em função desse planejamento de 9 para 60 pessoas em 2 anos e meio. Fiquei 5 anos no total nesse escritório. E os parceiros do sócio começaram a perguntar, poxa, mas o que você fez? Você cresceu aqui, né? Saiu do centro, passou aqui para essa localidade aqui mais, né? Passou para Itaim Bibi, na verdade. E ele começou a apontar para o Alexandre. O Alexandre fez um planejamento, a gente está seguindo e a coisa está dando certo. E os parceiros começaram a vir para mim. Começaram a falar assim, Alexandre, faz um planejamento para mim, me ajuda aqui, né? E eu comecei a pensar assim, poxa, mas será que não tem ninguém para ajudar esse pessoal? Né? Eu tô aqui empregado e o pessoal está me pedindo planejamento. E quando eu fui investigar um pouquinho mais, eu vi que não tinha ninguém. Dentro daquele formato, que é o formato correto de implementar o marketing, não tinha ninguém. E aí eu falei, não, preciso aproveitar esse gap que tem, esse buraco daqui de fornecedor no mercado. Então eu fiquei 5 anos no escritório, saí para montar o Grupo Inrise, justamente para ensinar o truquezinho, o detalhamento, o planejamento completo de marketing, né? E tô até hoje, graças a Deus. O Grupo Inrise começou em 2002. Começamos só como marketing jurídico, depois agregamos a área do recrutamento jurídico para escritórios de advocacia. Então, sempre estamos aí quase 22 anos só falando de marketing jurídico. E graças a Deus a gente ajuda bastante gente. A gente que quer ser ajudado, a gente está aí no mercado para trilhar esse caminho junto com eles. Realmente você foi pioneiro nessas questões de marketing jurídico. E quando se fala de marketing para o advogado, para a advocacia, parece que ainda causa um certo arrepio. Por mais que se divulgue, por mais que se fale, ainda pairam muitas dúvidas sobre o que é marketing. O advogado fica se pensando, eu posso fazer marketing? Eu queria que você respondesse isso aqui para os nossos internautas. E a diferença entre publicidade e propaganda, que ainda gera muita confusão na cabeça da advocacia. Com certeza. Você sabe, Rogério, que é uma coisa que a gente até estava brincando aqui, né? Metade da advocacia parece que está no futuro e metade da advocacia parece estar no passado, né? Então tem o pessoal que está falando de chat GPT, robotização, então a advocacia está evoluindo. E outra metade está ainda presa no passado, que ela está com medo do marketing. Mesmo você mostrando que existe marketing dentro de um código de ética, dentro de um provimento 205, ainda as pessoas ficam comentando, será que precisa ter uma rede social? Será que precisa ter um site? Será que precisa fazer ação X? E eu falo assim, hoje a gente tem umas 60, 65 ferramentas de marketing jurídico para trabalhar na advocacia, dentro do código de ética. Eu falo assim, se você tirar essas 65 tarefas, ferramentas de marketing, você vai fazer o quê? Você vai ficar esperando o cliente bater na porta, que nem se fosse 1920, né? E não dá para ficar assim, não dá para entrar nesse formato. Então, que nem você falou, tem muita gente ainda que não acredita no marketing. Ele vê outros escritórios ganhando notoriedade, crescendo, tendo mais clientes, e ele não percebe que o que trouxe isso foi o marketing, né? Ele acha, foi sorte, foi contato, foi o boca a boca. Não, foram ações de marketing instituídas ali, foi criado um plano de ação para aquele escritório. Então, às vezes, a gente ainda precisa, né, ter esse diálogo, forçar um pouquinho. Em inúmeros escritórios eu cheguei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, me dá uma chance. Se em 6 meses eu não transformar o seu escritório nisso que você quer, ou dar o direcionamento que você quer, a gente encerra. Mas me dá essa chance. E aí ele dá, e daqui a pouco ele fala, poxa, tá vendo? Olha como eu era. E agora a gente está nesse patamar. Então é isso que a gente tenta convencer. Agora, respondendo a sua pergunta pontual, sobre publicidade e propaganda, que é uma grande dúvida da advocacia, né? Inclusive a gente traz isso nas palestras, nos cursos, nos artigos, né? Veja, sendo bem simples e direto,
Publicidade na advocacia pode, porque você está publicitando as coisas que você faz, as soluções, né? Quando você leva informação para o mercado, isso é um grande gancho. Quanto mais informação você leva, quanto mais dor você tira do seu mercado, mais ele vai voltar para você. A regra básica do marketing, tá? Então, quando você está publicitando, né, esse tipo de, olha, você tem essa dor, a solução é essa, ou então este é um caminho legal, ou então entenda isso, seus direitos são esses, você pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente fala de propaganda, significa que você está incitando o mercado a entrar com uma ação. Já não pode, né? Então veja a diferença quando a gente fala de eu levar eu sempre brinco, como uma pessoa consegue estragar uma postagem, né? Então a pessoa foi lá e falou assim, olha, saiu a lei nova tal, isso vai impactar o setor tal, e isso é importante as pessoas entenderem, lerem o material, e está acontecendo isso. Ok, publicidade. Ela está levando informação para o mercado que está acontecendo um novo cenário. Publicidade, perfeito. Daqui a pouco ela vira e termina o post dela falando assim, marque uma reunião conosco para a gente falar sobre esse tema. Pronto. Ela transformou a publicidade lícita em propaganda, porque ela está induzindo o cara a marcar uma reunião, ou então a entrar com a ação. Já não pode, né? Então ele converteu o possível no que não dá para fazer. Então a diferença é essa. Então, para ficar até fixo na cabeça das pessoas, publicidade, que é o que pode. Se você pensar numa agência de publicidade, é a agência que está levando seus materiais, colocando ele em público, né? Então, ok. Só para crivar na cabeça das pessoas. Agora, propaganda, só para fixar também, você pode pensar numa propaganda eleitoral, que é o cara tentando te convencer que ele é o melhor, né? Ele está levando, te incitando ali a votar nele, tá? Só para ficar bem clara essa divisão. Então, publicidade, ok, propaganda não. Não, ficou muito bem claro mesmo. E muitas vezes, outra pergunta que se faz é, poxa, mas marketing jurídico é caro. Não é caro? Ou é realmente caro? Não é caro, não é caro. Tanto que nas palestras eu falo uma coisa que todo advogado deveria ter, que chama-se blindagem institucional, tá? O que é a blindagem institucional? Criar sua imagem corporativa, independente de você trabalhando sozinho, tem escritório, mas criar sua imagem da maneira correta, para que todo mundo que for investigar o escritório, investigar aquele advogado, veja a imagem que ele quer que seja vista, tá? Quais são os itens que compõem uma blindagem institucional? Logotipo, site, folder impresso, folder digital, newsletter e as redes sociais, tá? E aí tem gente que fala exatamente isso que você falou. Poxa, mas então não tenho dinheiro, estou começando agora na advocacia. E aí eu mostro para cada uma nas palestras, né, para cada uma dessas ferramentas que existem fornecedores gratuitos. Você consegue mandar uma newsletter através do MailChimp, sem custo nenhum. Você pode criar um site no Wix, sem custo nenhum. Você pode criar um logotipo em diversas ferramentas. Você colocar lá a criação de logotipo gratuitamente, vai aparecer no mínimo uns 20 sites que você consegue criar um logotipo. Então, todas essas ferramentas, redes sociais não tem custo, né? Todas essas ferramentas, o cara consegue colocar, consegue criar para começar a carreira dele. Talvez seja uma medida provisória, assim, o primeiro, o segundo ano, até ele começar a gerar um caixa aí, para aí sim investir num fornecedor pago. Mas não quer dizer que você precisa começar a advocacia pagando para fazer marketing jurídico, né? Dá para fazer sem custo nenhum, até você se estruturar um pouquinho melhor, até a coisa rodar, e aí sim você cria uma imagem mais importante. O que é legal fazer o pessoal entender, para quem não tem a blindagem institucional, que quando, numa fase prospectiva, né, e vamos ser claro que a gente precisa ter uma fase prospectiva dentro da advocacia, ele cutuca o mercado, eu brinco, né? Ele cutuca o mercado, prospectivamente falando, e esse mercado que não conhece ele, vai investigar. Ele vai ser investigado em falando, quem que é esse advogado? Deixa eu ver o que ele faz, deixa eu ver como que é, né, os trâmites dele aí. E muitos escritórios ou advogados perdem a prospecção porque não estão blindados institucionalmente. O cara entrou
no site dele. Não tem site, já perdeu. Tem um site caindo aos pedaços, perdeu. Não tem rede social, perdeu. Ou tem rede social que não fala a dor efetivamente que o cara quer ouvir, perdeu. Então ele precisa ter essa atenção em termos de marketing, porque ele perde prospecção, não percebe, porque ninguém vai te ligar e falar assim, olha, eu ia te contratar, mas eu não vou mais porque entrei na sua rede social e não vi nada que me interessasse. Ele não vai fazer isso. Ele perde a prospecção simplesmente porque não estava estruturado da maneira correta. Então, alguns alertas que a gente faz aí para advocacia. Você falou muito bem, Alexandre. Existem ferramentas gratuitas. Canva, uma ferramenta poderosíssima. Redes sociais gratuitamente, que o colega pode até se utilizar temporariamente no início da advocacia. Tem diversos tutoriais aí pelo YouTube, mas a assessoria e estratégia são fundamentais, né? Que aí você vai precisar realmente se profissionalizar. Exato, né? Exato. Se você não se profissionalizar, que nem você está falando, você fica para trás, porque o mercado está tão, eu não vou dizer saturado, mas as pessoas estão precisando evoluir. Então, se você não tiver ali surfando a onda do marketing, acaba ficando para trás. E às vezes você deixa aqueles advogados, né? Depois eu vejo. Criou-se um gap, criou-se um buraco entre o que você é hoje e o que você precisa ser para o mercado te aceitar muito grande. Então tem escritórios que, pasmem, ainda não tem site, ainda não tem uma rede social. Ah, mas rede social, mas quem que vai postar? O que eu vou postar? Vamos fazer alguma coisa. O que você não pode fazer é ficar parado no tempo, né? Então, realmente, é complicado. Não, tem bastante coisa. E a vida do advogado é muito corrida, né? Tem que estudar, tem que prospectar, tem que ter o marketing jurídico. Quando a gente fala de marketing jurídico, não é só ter o site, você tem que ter a rede social, tem que ter o e-mail institucional. Eu ainda vejo alguns colegas ali, Hotmail, Gmail. O cliente já vê aquilo. E eu tenho por experiência própria. Eu, às vezes, vou atender um cliente que já me procurou na rede social. Ele já sabe, olha, eu vi que você, doutor, já participou da OAB fazendo tal campanha, já sabe muitas coisas ao meu respeito, e muitas vezes é por aquele gatilho daquela postagem que foi feita há muito tempo atrás que ele nos procura. E a advocacia ainda anda assustada, né, com ChatGPT, que é o mais famoso, mas existem ainda outras inteligências artificiais, o que não é antigo. A IBM, por exemplo, tem o Watson, que é uma inteligência artificial poderosíssima na área jurídica, que a gente tem que comentar sobre isso. E qual é o futuro do marketing jurídico, Alexandre? Porque ainda vamos ter mais impactos ainda, além de tudo isso? Olha, eu acho que sim. Primeiro que assim, a tecnologia ela não para, né? Então, quem que ia falar alguns anos atrás que existiria uma ferramenta que você pudesse colocar qualquer coisa, qualquer tipo de pergunta e ele te direcionaria? Lógico, existem muitas falhas ainda, né? Como ele puxa informações de vários locais, às vezes as informações não são precisas. Então veja, o ChatGPT, vamos falar do ChatGPT agora. Ele não é o senhor de todas as informações. Ele é uma ferramenta para ajudar a advocacia e não para substituir o advogado. Então quando você fala assim, olha, ChatGPT, me mostre aqui alguns modelos desse tipo de trabalho que eu faço. Me mostre alguns caminhos que eu posso percorrer para chegar a ministrar uma palestra. Me mostre alguns tipos de postagem que as pessoas estão querendo saber, sei lá, no direito tributário. Isso é uma ferramenta de auxílio para o marketing, né? Falando exclusivamente do marketing. Não de substituição, né? E às vezes as pessoas estão pensando em substituição. Então não preciso mais fazer nada. O ChatGPT faz para mim. Não é isso, né? Ele está te ajudando, ele está te dando conteúdo para você pensar, para você estruturar. Se você chegar para o ChatGPT hoje, faça uma estratégia de marketing, ele vai te dar coisas tão aleatórias que você não vai fazer nada com nada.
Existe uma cabeça pensante para fazer um planejamento, que considera a pessoa, o perfil do escritório, a área de atuação, o geográfico da pessoa, o público-alvo, né? Então é muito difícil uma ferramenta ter todas essas informações para dar um direcionamento correto. Então, respondendo a sua pergunta do futuro da advocacia, eu acho que cada vez mais a gente vai ter esse tipo de auxílio, né? De ferramentas, mas o advogado ele vai continuar como o rei ali da solução para o público-alvo, para o mercado. Então ele precisa conciliar tecnologia, futuro, com conhecimento técnico. Então acho que esse é o cenário ideal para o futuro da advocacia. Tá? E outra coisa, ficar com a cabeça enterrada na areia não vai adiantar nada. O mundo vai rodar do mesmo jeito. Você querendo falar de ChatGPT, você querendo falar de futuro ou não. Né? O que vai acontecer se você não tirar a cabeça da areia é você ficar para trás. Só isso. Tá? Então fica essa dica aí. Muito bom. E o provimento 205/2021, Alexandre, você acha que assim, foi um avanço, né, do que nós tínhamos, mas ele ainda atende às necessidades da advocacia ou já está obsoleto? Ele não está obsoleto, né? Eu vou falar primeiro a transição e depois eu vou falar por que ele não está obsoleto. Então, quando a gente passou do 94 para 205, o que aconteceu? Primeiro que houve um certo desânimo por parte dos advogados que estavam mais empolgados ali com esse novo provimento, porque acharam que tinham poucas ações novas, né? Possibilidades foram pouco abertas. E aí eu falo com eles o seguinte, né? As pessoas estavam reclamando do novo provimento. Veja, a gente tem essas, que nem eu falei, mais de 60 ferramentas que a gente pode atuar. Você está querendo mais ferramentas para implementar. Mas você já implementou as 60 possíveis? Né? Porque não adianta você pedir mais ferramentas se você não tem nem o básico. Então, a maioria dessas pessoas que estavam pedindo, não, tem que abrir mesmo, tem que fazer... Não fizeram nem o básico. Então, não faz muito sentido, né, você pedir mais se você não fez o básico. Mas, na minha concepção, teve muito avanço. Né? A gente abriu... Bom, primeiro, que oficialmente a gente criou a palavra marketing jurídico. Nunca em outro material foi colocada a palavra marketing jurídico. Então, agora, oficializado, né, o conceito de marketing jurídico. Veja, abriu-se duas ferramentas que eu acho muito importantes na advocacia. Oficializou-se, né, que é o Google Ads e o impulsionamento das redes. Veja, se eu tenho o Google Ads, que me permite oficialmente atingir pessoas que nunca viram um escritório, nunca viram a minha carreira de advogado, e eu tenho impulsionamento das minhas próprias redes, que eu posso atingir mais pessoas que já me conhecem, o que mais que eu preciso? Não preciso de muito mais coisa, eu preciso de conteúdo para essa pessoa bater o olho e falar assim, poxa, isso aqui, eu tô com essa dor, eu preciso de ajuda aqui, e esse cara fala disso, quero bater um papo com ele. Você entendeu? Então essas duas ferramentas que foram oficialmente colocadas no provimento 205, para mim já foram suficientes. Lógico, tiveram várias outras aberturas e tal, mas essas para mim foram as principais que ajudaram o marketing assim, em termos de planejamento de marketing de uma maneira muito forte. Né? Então a gente antigamente não tinha isso, ou pelo menos não tinha isso oficializado, ficava assim, pode, não pode, São Paulo autoriza, Pernambuco já não deixa, e aí como a gente atua no Brasil todo, como que você vai falar? Não, você só pode fazer impulsionamento em São Paulo. Mas eu estou aqui em Pernambuco, não posso. Né? Então, alinhou-se esse tipo de ferramenta. Então, na minha visão, foi uma abertura muito boa. Teve gente que reclamou, podia ter mais coisas e tal. Mas eu vejo que dá para fazer muita coisa com esse provimento novo. E por que ele não está obsoleto? Porque criou-se o Comitê de Marketing Jurídico. Né? O que faz o comitê? O comitê federal, nacional. O que ele faz? Ele vê todas as ferramentas que estão evoluindo e coloca-se em pauta. Né? Significa que se surgiu uma tecnologia nova e as pessoas começarem a falar, pode ou não pode usar isso no marketing? Eles vão analisar e dar o parecer dele.
significa que daqui a 10 anos a gente não vai ver uma coisa que nem usa mais, né? Que nem era no Provimento 94, que não tinha nem rede social, né? E a gente estava extremamente defasado. Então o comitê ele trouxe essa inovação constante, né? Pauta-se ali uma nova tecnologia, um novo procedimento, uma nova ferramenta, eles avaliam e automaticamente aprovam ou não aprovam ali para que o marketing seja constantemente atualizado. Então, acho que por enquanto a gente está tranquilo nesse sentido. Ou seja, antes de criticar, fazer a seguinte pergunta, né? Eu estou fazendo o que já é permitido? Exato. Que pode fazer muita coisa. Exato. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu vejo que é uma certa polêmica nos grupos de marketing, nos eventos de marketing. Uhum. Google e rede social. Google é para profissionais e redes sociais é para amadores. Olha, eu não acho. Você diz no sentido de fazer um Google Ads, né? Ou versus o impulsionamento nas redes. Exatamente. Eu não vejo, eu vejo, na verdade, ferramentas complementares, né? Eu vejo essas duas ferramentas como ferramentas que agregam dentro de um planejamento. Veja, tudo parte do princípio da análise. Como eu falei, desde 2002 eu crio planejamentos para escritórios de advocacia, advogados. Eu nunca criei um planejamento que fosse igual ao outro. Porque são tantas características diferentes de cada um que não dá para ser a mesma coisa, né? Partindo desse princípio, essas duas ferramentas elas vêm agregar, né? Só que se você fizer a análise correta, você consegue encaixar elas no momento correto e no formato correto. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando teve a pandemia, você abria 6 horas, né? Todo mundo em casa, você abria 6 horas o Instagram, era live, tinha umas 490 lives ali acontecendo às 18 horas, né? E um rapaz lá quis inovar. E ele marcou a live dele para meia-noite. Falei, nossa, que diferente, né? Fiquei curioso para saber ali o conteúdo e tal. Resultado. Fui lá, primeiro que eu abri a live, tinha acho que 2, 3 pessoas na live. A live dele era voltada para o previdenciário, para as pessoas bastante idosas e no Instagram. Que velhinho que tem Instagram e está acordado à meia-noite. Quer dizer, não houve uma análise de público-alvo, onde que esse cara está. Então, se eu usar um impulsionamento para essa live ou para essas postagens dessa pessoa, não vai atingir a pessoa final que ele quer, que são as pessoas mais idosas, né? Então, ele não fez análise nenhuma e provavelmente deve estar falando até hoje. Instagram, não dá nada. Não, você que não analisou corretamente, não criou um planejamento e não fez a coisa acontecer dentro do que deveria acontecer. Então é tudo análise, planejamento, pensar antes de fazer. Verdade. E você citou aí um erro que houve na estratégia. Uhum. Poderia citar mais algum? Quais são os principais erros, principalmente do advogado iniciante? Tá. Fora isso de não ter a blindagem institucional, que é um erro clássico do advogado, um erro que eles fazem muito é tentar vender o escritório. Quando a gente fala de prospecção, né? Vender o escritório, né? Então é muito comum eu entrar no escritório e quando eu estou fazendo a análise completa, eu falo assim, o que vocês estão fazendo? Já fizeram alguma coisa em termos de marketing? A gente já fez algumas ações. Né? Me fala, o que você já fez? Preciso analisar. E ele fala assim, não, a gente criou uma listagem X e a gente está ligando essa listagem. É bem comum isso. E eu falo assim, bom, em primeiro lugar, você não pode fazer isso. Você não pode criar uma listagem e sair ligando para as pessoas que nem te conhecem, né? O código de ética está aí, provavelmente está aí. Mas ainda analisando, então você já sabe que você está fazendo coisa errada, mas ainda analisando, o que você fala quando você liga para esse escritório? Que a gente faz trabalhista, tributário, não sei o que lá, e a gente quer marcar uma reunião para mostrar o escritório. Esse é o grande erro. Ninguém está interessado em conhecer o escritório, né? Porque quando eu tiver problema, eu corro atrás do escritório que eu preciso. Seria diferente se ele estivesse ligando para falar da dor. Olha, saiu uma lei nova, isso aqui vai impactar na sua vida, e eu queria marcar uma reunião para falar sobre isso, né? Lembrando, gente, pelo amor de Deus, não é para pegar a listagem e sair ligando. Só estou falando a diferença entre vender o escritório e vender
a dor, né? A solução de uma dor. Então esse é um erro clássico, eles querem vender a carreira, eles querem vender o escritório. Então é comum o advogado colocar lá, não, mas eu tenho 20 anos de advocacia, não, mas eu fiz USP. Isso não interessa para o mercado. O que interessa é a solução do problema dele, o mais rápido possível e com o maior benefício possível. É isso que interessa ao mercado. Então esse é um erro clássico aí da advocacia. É interessante essa questão. Isso é um erro clássico da advocacia. Vamos evitar esses erros. E um fator principal para um case de sucesso no marketing jurídico? Perfeito. Se você me perguntar, Alexandre, você está desde 2002 fazendo projetos de marketing. Todos os projetos que você fez foram de sucesso? Não. Qual que é o principal fator da falta de sucesso? Quando o sócio não está por trás. Quando o sócio acha que contratou uma empresa ou fez um planejamento de marketing e isso, por si só, já é o marketing implementado, esquece. É fadado ao fracasso mesmo. Tá? E aí eu brinco, né? Eu não sou a melhor pessoa para esse exemplo que eu vou dar agora, mas é a mesma coisa que você contratar uma academia ali, né? Não ir na academia e achar que vai emagrecer, vai ter sucesso, vai ficar ali, né, sarado, que nem o pessoal comenta, né? Não adianta, você precisa ir, você precisa se dedicar, você precisa estar fazendo a coisa acontecer. Mesma coisa na advocacia. Eu posso criar o planejamento o melhor que for. Se o sócio não estiver por trás, estiver junto do projeto, o projeto não roda. Porque eu posso minimizar a atuação dele, crivar as coisas para ele. Ó, o melhor caminho é esse, não corra para a direita, corra para a esquerda, olha esse referencial, o mercado não faz mais isso. Eu posso, né, ir direcionando, mas eu não posso decidir por ele. Eu não posso ir palestrar por ele. Eu não posso escrever um artigo por ele. Né? Ele precisa estar envolvido. Então, esse é um erro gravíssimo, quando o sócio não está junto do projeto. Ele quer o resultado, mas ele não quer fazer a ação que ele precisa fazer. Não vai dar certo. E ninguém melhor do que o próprio sócio, o próprio advogado, ser o elaborador do conteúdo. Ele tem que ter assessoria, né? Com certeza. Mas ele tem que elaborar todo aquele conteúdo, porque quem mais, além dele, é o detentor daquelas informações. Exato, né? E o escritório é dele, tem que estar o DNA dele ali, entendeu? Se você pegar os cases de sucesso, né? Você pega os principais escritórios, o DNA do cara que começou o escritório está lá. Mesmo quando o sócio já morreu, mas o DNA do cara tá lá dentro. Então você pega um escritório pequeno, que é muito mais fácil injetar esse DNA nas ações, e muitas vezes o cara não quer fazer a ação, não quer evoluir e tal. E aí é difícil você implementar um marketing de sucesso. Muito bom. Alexandre, aqui nós conversamos com a Jovem Advocacia, a gente gosta muito de contar causos, né? Você consegue lembrar aqui, acredito que sim, um case de sucesso que te deu bastante prazer para resolver a dor dos seus clientes da área da advocacia? Olha, uma das coisas que eu sempre faço é criando depoimentos de clientes. Então, é legal você escutar, né? Você trabalhar, fazer a coisa dar certo, e depois você escutar o próprio cliente fazendo um depoimento ali espontâneo sobre o que aconteceu, sobre os resultados que a gente teve. Então a gente tem isso, tem no nosso site, inclusive. Então isso é muito prazeroso para mim. Mas teve um caso específico, comentando de um caso de sucesso, né? Que a gente, além de implementar o projeto, então o escritório cresceu bastante, né? Tanto em número de pessoas quanto em número de faturamento. E por ele trabalhar, fazer tributário, a gente implementou, além do sucesso nesse escritório, crescimento nesse escritório, uma associação paralela ao escritório, que também por si só teve o sucesso que ela queria ter. Então, esse cara viu, dentro do faturamento dele, o faturamento dele triplicar em função do escritório e uma associação também gerar um faturamento muito grande para ele. Então hoje a gente participa muito fortemente desse cuidado, né? Tanto com o escritório quanto com a associação, justamente porque no começo ele não acreditava e quando ele viu a coisa acontecendo, ele falou, não,
vocês são meu caminho do sucesso aí. E hoje viramos amigos, viramos compadres, né? Que nem a gente brinca. E é isso que a gente precisa. A gente precisa do cara do nosso lado para a gente dar resultado para ele. Então, esse foi um case de sucesso que até hoje tem, chama ABAT, Associação Brasileira de Advogado Tributarista, que cria eventos maravilhosos. Eles são focados só no tributário mesmo. Cria eventos maravilhosos. E você fala assim, puxa, isso aqui começou com eu anotando no caderno ali, entendeu? Eu vendo o que o cara queria, criando uma estratégia, colocando em pauta. Então isso é muito orgulho pra gente, né? Para mim, particularmente, que abriu a empresa, é uma coisa de ajudar o mercado que eu tenho forte, assim, muito prazeroso. E por que você acha ainda que tem muita resistência da advocacia, ao marketing jurídico, à publicidade, às redes sociais? Por que ainda existe? Eu vou comentar aqui uma percepção que eu tenho, talvez seja um pouco polêmica, mas acho que é importante eu comentar. Não sei se você vem percebendo isso, nos últimos anos, criou-se aqui no mercado muitos, eu vou falar a minha linguagem porque é o que eu acho que é a realidade, muitos picaretas de mercado, né? Significa que é o cara que está vendendo ilusão para a advocacia. A advocacia não precisa saber o que é marketing jurídico. Ela não tem obrigação de saber o que é o marketing real, as etapas, o que precisa ser implementado e tal. E aí chega um cara e fala assim, não, se você comprar o meu e-book por R$550, é faturamento garantido. Eu te ensino o passo a passo de faturar na advocacia. Chega o outro, se você fizer 10 postagens que nem eu fiz, o faturamento triplica. Não, compre os meus vídeos aqui. E a advocacia vai comprando essa ideia, porque é fácil. Então tá, R$550. Eu vou comprar e vou triplicar o meu faturamento? Poxa, vou comprar. Né? E a advocacia vem, já há alguns anos, sendo enganada nesse sentido. Então a gente parte de um cenário de décadas atrás, onde o advogado não sabia o que era marketing, tinha medo de implementar marketing, para um cenário atual onde existe enganação do que é marketing, né? E aí o que acontece? Chega direto lá na Inrise para mim, o pessoal falando assim, Alexandre, não acredito no marketing. Por quê? Porque eu contratei uma agência de marketing digital e eu fiquei 2 anos e não me trouxe um centavo. Eu falei, então peraí, calma. Primeiro, você está falando de marketing digital. É uma das mais de 60 ferramentas que você podia ter implementado ao mesmo tempo num planejamento. Você atuou só com um bracinho. É óbvio que não vai dar o resultado que você quer. Não, mas me falaram que marketing digital era o marketing jurídico. Não é. Né? Você não tem obrigação, mas você podia ter estudado, você podia ter investigado um pouquinho o mercado. E eles ficam nessa coisa de que marketing digital é marketing jurídico completo. Não é. Eles ficam nessa coisa de ilusões, tentando comprar um caminho fácil, e marketing jurídico, já de cara eu falo, não é fácil, tem que ser implementado. Pra você ter uma ideia, um marketing jurídico completo, essas 60 ferramentas num planejamento, dura aí no mínimo um ano para ser implementado, essas rotinas. Só que você criou rotinas e não ação pontual. Você sai desse projeto com rotinas. Então os clientes que você ganharam em junho, você continua a rotina, você está ganhando mais em julho, mais em agosto. São rotinas de marketing. E as pessoas não percebem isso, que marketing é rotina e não ação pontual. Então, acho que esse cenário atual hoje é muito complicado. As pessoas não investigam a história do fornecedor, não investigam os resultados que eles dão. Veja, é tão fácil. Você faz marketing digital, você dá resultado para os seus advogados? Dá. Me passa uma lista aqui de 15, 20 escritórios que você já trabalhou e deu resultado. Eu quero ligar e falar com eles. Quem não tem esse tipo de referencial não é um fornecedor bom, concorda? Né? Se você me pedir, me passa aí uma lista de 100 escritórios. Tô aqui, pode ligar para todos. Né? Se você não tem esse respaldo do seu ex-cliente, alguma coisa está errado. Na minha visão, alguma coisa está errada. E esses caras não dão. Você investigou antes de contratar? Não investiguei. Posso fazer muita coisa para você. A gente pode começar do zero e daqui para frente. Mas eu não consigo dar um passo para trás e tirar todo
esse problema que você criou para você mesmo. Então, infelizmente, a gente está num cenário bem complicado em termos de pessoas que não sabem o que é marketing jurídico, nunca implementaram marketing jurídico na carreira delas mesmo, né? Elas vivem de vender e-book, mas não com a própria advocacia, né? E o advogado, infelizmente, está comprando muito essa ideia. Isso é verdade mesmo. A gente vive aí uma enxurrada de vendedores de ilusão. Eu sou daquela frase que não existe almoço grátis. Não, exatamente. Não dá, tá todo mundo querendo vender alguma coisa. E aquela promessa da dinheiro rápido, da solução rápida, aí sabemos que não é assim, né? Não adianta. Um escritório de advocacia, para ele começar a dar frutos, precisa ter um trabalho, são anos. Exato. Não é do dia para a noite. É a mesma coisa a implementação dessas estratégias de marketing, que demora um tempo, e planejamento. E planejamento. Planejamento é tudo. Se você faz uma ação pontual, a chance de aquilo te trazer um retorno grande é muito pequeno. Entendeu? Você tem que pensar a longo prazo para o escritório, uma estruturação a longo prazo. E as pessoas geralmente não fazem esse pensamento, elas querem o imediato ali, entendeu? E aí, infelizmente, cai no cavalo. É verdade. Alexandre, você tem um programa na internet, né? Inclusive você foi um dos pioneiros a fazer, como é que nós chamávamos? Não era no YouTube chamava de TV online, acho que era isso, né? TV online. Você foi um dos primeiros a atuar nesse segmento, né? Conta um pouco para nós, é o programa Conversa Legal. Conversa Legal, foi o primeiro programa de entrevistas para o mundo jurídico, a gente chamava realmente TV online, e foram entrevistas, então o programa tem 15 anos, né? A gente deu uma paradinha na pandemia, né? Então às vezes a gente não tem a constância, mas a gente está atuante. Inclusive ontem eu estava comentando que a gente já gravou novos programas. E aí qual que é a ideia por trás do programa? Abrir gratuitamente, isso que eu falo, a gente tem que ter essa visão de deixar o mercado falar. Abrir gratuitamente para o advogado falar. Se você tem conteúdo, se você sabe o que está ajudando o mercado, por que não abrir um canal para o advogado falar a verdade, ajudar o mercado, né, em caminhos tanto do direito quanto caminhos operacionais, estruturais, de marketing, né? Então eu tive essa ideia lá no começo e fui atrás, aquela coisa de dar a cara para bater mesmo, porque se você entrar no nosso YouTube e ver o primeiro programa de muitos anos atrás, foi péssimo. O primeiro programa foi péssimo, né? Eu brinco, eu falo assim, eu deixo lá justamente para vocês verem como é difícil dar cara para bater. A primeira vez nunca vai sair boa, nunca vai ser legal, você já vai sair falando. Então eu brinco que eu fui falar assim, bem-vindo ao programa, eu falei, bem-vindo ao show, de tão nervoso que eu tava. E era um programa ao vivo, né? As pessoas mandavam perguntas e tal. Mas eu deixo lá justamente para as pessoas verem, olha como era o primeiro programa e olha como é o de hoje, né? É uma evolução, você dá a cara para bater, o primeiro não sai bom, o segundo já sai um pouquinho melhor, o terceiro vai. É a mesma coisa na advocacia. Você nunca fez uma palestra, mas dá a primeira, dá a segunda, e a coisa vai evoluindo. Você nunca fez um artigo, escreve o primeiro, e a coisa vai evoluindo. Então, deixo lá como exemplo, né, para a gente realmente dar a cara para bater. Mas o programa está no ar até hoje. Fica aqui meu convite para todo mundo que está nos assistindo, né? Você já esteve lá também, uma entrevista muito legal que a gente teve. E fica aqui o convite também para o presidente, né? Para a gente falar de temas que sejam relevantes para a advocacia. Qual que é o caminho no YouTube? É Conversa Legal. Isso, o programa chama Conversa Legal, mas se você colocar @Grupo InRise, INRISE, você chega em todas as nossas redes, tanto no YouTube, quanto no Instagram, Facebook. Então, internauta, não fecha aqui a entrevista, abre uma nova aba aí no seu navegador e coloca lá Grupo InRise e já saia curtindo, comentando, compartilhando esse conteúdo que é importante, né, Alexandre? Já passou da época de segurar informações. Com certeza. A gente tem que compartilhar. E parece que quanto mais a gente compartilha, isso tem um retorno maior ainda para a gente, né? Com certeza, com certeza. Quanto mais o mercado vê que você tem conteúdo, mais ele volta para você. Essa é a realidade básica. E é uma estratégia, né, para marketing jurídico, né? Sim. Fazer vídeos,
escrever artigos e nunca ficar se preocupando, né? Pelo menos eu penso assim, com o que o outro advogado vai falar. Porque ele também é seu concorrente, ele não quer que você faça. Exato, exato, falou tudo. Tem que fazer com as ferramentas que você tem, com a condição que você tem, e aí sim partir para o caminho da profissionalização, com agências, com profissionais capacitados, e esquecer um pouco aí desses picaretas, né, que acaba vendendo aí o mar de ilusões que não existe aí em nenhum lugar. Exato. Muito bom, bacana mesmo. Alexandre, queria que você contasse mais um case de sucesso. Tá, legal. Olha, um case de sucesso que eu acho que pegando esse gancho aí que a gente está falando de dar a cara para bater, foram não mas alguns escritórios que tinham verdadeira aversão a mostrar a cara, né? E aí você tem que fazer um trabalho não só de marketing, mas como se fosse um psicólogo ali, né? Por que é bom você aparecer? Entenda que todo mundo começa de uma maneira, né? Você não precisa ser um profissional e tal. Então você começa a fazer um trabalho de aceitação mesmo desse cara, em termos de, olha, você conhece, você tem conteúdo, só falta o mercado conhecer esse tipo de conteúdo. Então, eu não vou considerar isso como um case de sucesso, mas como alguns cases de sucesso, onde eu trouxe esse cara de dentro da tartaruga dele ali, que ele não se expunha de jeito nenhum, para um cara que se mostra hoje, para um cara que consegue gravar o que eu chamo de vídeo artigo, né? Ele dando a opinião dele sobre alguma coisa que aconteceu, dar uma palestra, né? Escrever um artigo. Então, isso para mim é uma coisa prazerosa também. Poder ver o cara no começo, não, Alexandre, não precisa fazer nada, não. Doutor, venha, me ajuda a te ajudar, né? Venha para cá, vamos fazer uma palestra interna primeiro. Depois a gente passa para uma externa, mas uma externa com 10 pessoas, né? E a gente vai evoluindo. Então, quando esses caras foram dando passinhos de bebê, né? Baby steps ali que a gente brinca. Foram dando passinhos de bebê, mas conseguiram sair. Então, para mim, isso é um orgulho grande falar. Se eu não tivesse cutucado ali, se eu não tivesse mexido um pouquinho ali, até com o ego dele um pouco, eu não teria trazido esse cara para cá, e aí eu não teria conseguido dar resultado no planejamento que eu criei para ele, entendeu? Então, para mim, isso é uma coisa de sucesso mesmo, coisa de ter dado mais do que eu deveria, né? Porque é pegar na mão do cara mesmo, falar, não, doutor, dá uma palestra para mim. Me convence. E a coisa você vai tomando esse volume que a gente quer. E eu sempre brinco, né, que a minha experiência, o que eu passei começando no marketing jurídico, eu tento trazer eles também. Porque eu também nunca tinha, eu falei do programa, né, mas eu também nunca tinha dado uma palestra para advogados quando eu comecei lá em 2002. Mas chegou uma hora que eu falei assim, não, eu quero dar uma palestra. Faz parte. Assim como eu sabia que eu tinha que escrever um livro, né? Primeiro um artigo, depois um livro, e a coisa tinha que evoluir. Então você vai ter que fazer acontecer, Alexandre. Se vira, né? E aí eu lembro direitinho, foi um caso interessante, que eu falei assim, eu vou falar com a ASP, né? Vou mostrar meu conteúdo e a gente vai marcar uma palestra. E eles gostaram do conteúdo, eu mostrei para eles. E eles falam, não, vamos marcar uma palestra, gostei, você está falando umas coisas dentro da ética aqui, vamos marcar. E ele falou assim, olha, vamos marcar, eu acho que vai ser umas 15, 20 pessoas. Eu falei, perfeito, pensei, né? Perfeito, nunca dei palestra, né? 15, 20 pessoas, tá excelente. E eles divulgaram lá. Quando eu cheguei no dia, ele falou, a princípio ele falou assim, vai ser nessa salinha, tal, 15, 20 pessoas. Quando eu cheguei, me levaram para o auditório maior. Eu falei, mas não é na salinha? Não, a gente divulgou e agora a gente tá com 170 pessoas na palestra, com um telão atrás, com câmera filmando. Eu falei, gente... Meu Deus, você falou, né? E agora? E agora, o que eu faço? Eu falei assim, agora vai, dê o seu melhor e vamos embora. E foi lá, você gagueja aqui, você não tem aquele trâmite todo, né? Mas foi a primeira palestra. Gostaram, a gente repetiu e tal. É isso. Talvez se eu tivesse começado ali com 20, até eu chegar nas 170, 200 pessoas,
teria sido né? Mas foi no impacto ali, né? No fogo ali, né? Então é isso, a gente precisa fazer a coisa acontecer. A nossa carreira está na nossa mão. Essa é a verdade. Nossa carreira está na nossa mão. Não está nada de mais ninguém. Se a gente não der cara para bater, a coisa não. Além da consultoria de marketing, vocês também têm uma consultoria de recrutamento, seleção, RH. Isso. Conta um pouco mais pra gente. Só para te contextualizar. Qual que é o projeto de marketing? O projeto de marketing é criar rotinas, que nem eu comentei, dentro do escritório, mas tem que ter uma pessoa dentro do escritório que fica tocando essas rotinas. Porque são rotinas tão pesadas, né, em termos de marketing, que se o sócio assumir, ele vai fazer metade. Então o ideal é ter, nem que seja um estagiário de comunicação, um assistente, mas tem que ter uma pessoa lá dentro. Então a gente começou a implementar isso em vários escritórios. E aí um começou, poxa, você colocou aqui um assistente de marketing legal, me coloca um advogado, me coloca um estagiário de direito. Eles começaram a me pedir as vagas, porque eu ajudava ele a buscar a pessoa de comunicação. E começou um volume tão grande que eu falei, poxa, deixa eu olhar melhor para esse ângulo aqui. E comecei a profissionalizar esse outro lado também. Então a gente abriu, separou, são duas empresas diferentes. Então a gente criou a Embrace Recrutamento justamente para buscar profissionais para o mercado. O que é muito difícil, né? Às vezes você contrata o cara, no papel é uma coisa, na prática é outra, né? O cara fala que faz, acontece, tem conhecimento e tal, no dia a dia o cara não sabe nem o que ele está fazendo ali. Então a gente veio trazer o recrutamento justamente para levar esse tipo de profissional, né? Crivar esse tipo de profissional para a advocacia. E o nosso formato hoje é como se fosse um headhunter normal, tá? Só que só voltado para o mundo jurídico e com 3 características que eu acho que são diferenciais. O tempo. Em 15 dias, independente do perfil que você esteja me pedindo, em 15 dias a gente te apresenta 5, 6 candidatos dentro exatamente daquele perfil que você pediu. Então é um tempo bastante curto, tá? Segundo, a gente tem um plano de fidelização. Hoje a prática de mercado é o seguinte, você paga 100% do valor daquela vaga. Significa que se eu vou contratar um profissional de R$3.000, você vai pagar R$3.000 para quem está buscando esse profissional. Só que à medida que você for fazendo mais vagas com a Embrace Recrutamento, você vai diminuindo essa taxa. Então, daqui a pouco você está pagando quase nada para buscar um profissional de qualidade. Então, esse é o plano de fidelização com outros itens também. E o terceiro e último ponto diferencial é a garantia. A gente dá 6 meses de garantia em qualquer vaga. Significa que se o cara entrou ali e na prática ele não sabe fazer, a gente tira a pessoa e coloca uma outra pessoa. Continua valendo aquele valor que você pagou. E pouquíssimas empresas têm esse tipo de garantia hoje, né? Porque uma coisa é você pagar. Putz, paguei, o cara entrou, encerrou. Aí, uma semana depois, o cara sai. Você fala, poxa, perdi um dinheiro aqui e não fiquei com ninguém. Não. O nosso você continua valendo essa vaga durante 6 meses para justamente crivar aquela vaga e você não precisa de mais ninguém. Então, muito bom, muito um bom. ângulo diferente aí do marketing. E aproveitou a oportunidade, né? Contato com os escritórios. Exato. Faz um pacote. Isso é muito bom. É bom ouvir essas histórias, porque aqui, Alexandre, nós conversamos com muitos empreendedores, né? O nosso público não são só os advogados também tem a sociedade de Carapicuíba e região que acessam aqui o nosso programa. Então, essas histórias, esses cases são muito importantes para o nosso podcast, enriquece cada vez mais. E, infelizmente, nosso programa está chegando aqui ao final. Nossa diretora Samantha já está levantando a plaquinha ali, ó, tempo esgotado. Mas eu queria te agradecer imensamente, Alexandre, de reencontrá-lo aqui. Eu me recordo, a primeira vez que eu fui lá no programa Conversa Legal, foi sobre uma iniciativa que tivemos super diferente lá na Advocacia da Lapa, que foi o projeto Advogado Motociclista. Eu lembro. Tem muito carinho, muita saudade de tudo aquilo, mas foi assim, uma experiência incrível que nós tivemos e eu creio nisso, né? A advocacia tem que estar em constante movimento, né? Pensar nas inovações, que as inovações chegam cada vez mais rápido, batendo aqui nas nossas portas. E eu acredito que realmente aquele que não acreditar, que não cumprir essas exigências do mercado,
vai estar de fora mesmo. Queria que você se direcionasse àquela câmera e deixasse aí as suas considerações finais, a dica de ouro para a advocacia, para o jovem advogado e também para o advogado experiente. Perfeito, perfeito. Então, primeiro quero agradecer o convite, né, meu amigo Rogério aqui de longa data. Obrigado por esse canal, para a gente poder falar sobre marketing. Acho que é um tema tão importante, né? E a gente tem poucas comunicações aí diretas, que nem esse programa aqui, que inclusive está fazendo um super sucesso, todo mundo está comentando aqui. Parabéns pelo podcast também. Então, agradecer esse convite, essa participação aqui, deixando aí algumas dicas para a advocacia, de que basicamente o que a gente falou aqui, dê a cara para bater, o mercado hoje está bastante saturado, tem muita gente que está buscando clientes, mas não sabe buscar da maneira correta. Então existe uma grande possibilidade do mercado hoje de trazer novos negócios para a advocacia dentro da ética. É fácil, se você souber como faz, é fácil você trazer novos negócios sem correr nenhum tipo de risco, tá? Só que para fazer isso, o escritório precisa entender um pouquinho de marketing ou contratar uma agência, enfim, que saiba fazer da maneira correta. Então, cuidado, a minha dica de hoje é cuidado com os picaretas de mercado, né? Eles estão se proliferando constantemente aí no mercado, então investigue. Não é para você não é para contratar qualquer um, investigue a carreira do cara, peça uma lista de clientes para você ligar, né? O melhor fornecedor é aquele que o ex-cliente está falando bem dele, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa. E para o advogado novo, saber que dá para começar a fazer marketing sem ter custo inicial, né? A gente falou aqui algumas ferramentas, dá para você começar a criar sua blindagem, dá para você começar a escrever, analisar seu público-alvo, dá para fazer muita coisa sem ter custo efetivo, tá bom? Deixo aí o meu abraço a todos, fico à disposição também, quem quiser me entrar em contato, perguntar alguma coisa, eu estou aqui, eu gosto de ajudar o mercado aí, tá bom? Deixa os seus contatos, Alexandre. Tá. Então, olha, nas nossas redes sociais, qualquer rede social, @Grupo Inrise, né? Inrise é INRISE, qualquer rede social é Grupo Inrise. O meu contato, você pode entrar em contato contato@grupoinrise.com.br, mandar um e-mail, chega para mim ali. Acho que com esses contatos o pessoal já consegue me pegar ali. Muito bem, Alexandre. Muito obrigado novamente. Subseção de Carapicuíba agradece imensamente aqui você estar aqui nesse dia de hoje. O vídeo já está gravado nas redes sociais. E você, meu amigo, minha amiga internauta, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Compartilhe esse podcast. Vamos compartilhar as informações aqui na Subseção de Carapicuíba. Conteúdo 24 horas de qualidade à sua disposição. Eu quero agradecer aos trabalhos técnicos de Samanta Vieira, André Ibanez e Diego Batista. Fique com Deus, um grande abraço no seu coração e até a próxima oportunidade. Tchau!